Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca de uma afirmação que Paulo faz diante daqueles que punham em dúvida a legitimidade de seu apostolado, e afirmação esta que precisa ser considerada, lida, interpretada com um certo cuidado para não incorrermos em determinadas distorções acerca do ministério ou da vocação paulina. Ora, esta afirmação está contida na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 9 e versículo 16. Lá, Paulo diz, Paulo brada, Paulo exclama: ai de mim, se não pregar o evangelho. Esta exclamação é uma exclamação que merece uma leitura mais cuidadosa, pois uma interpretação coerente nos abre, nos coloca diante de uma perspectiva de entendimento muito mais amplo, e encontramos nele uma mensagem que também fala muito a nós. É sobre esta exclamação de Paulo que eu irei falar neste vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho de Cristo, nós anunciamos o Evangelho do Cristo. Neste espaço nós apresentamos diversos temas e assuntos fundamentados nas Escrituras e os compartilhamos com vocês a fim de que a sua visão acerca do Cristo, os seus conceitos acerca do Cristo, as suas ideias acerca do Cristo se ampliem cada vez mais e mais. Por meio deste espaço, nós buscamos te ajudar a ter um crescimento, uma maturidade cristã e se relacionar com Deus, com o próximo e consigo mesmo de forma mais serena, de forma mais consistente, mais leve, mais amena. Nos ajude na divulgação deste espaço, que este é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo de forma objetiva, de forma consistente, numa perspectiva mais ampla e desvinculada de vieses ideológicos ou denominacionais. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, o texto que eu escolhi para a nossa reflexão está registrado no capítulo 9 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E neste capítulo, Paulo apresenta sua defesa, ou melhor ainda, a defesa de seu ministério, de seu apostolado, diante daqueles que duvidavam da legitimidade de seu ministério. Frente a estes, Paulo vai elencar, Paulo vai apresentar os argumentos que
justificam o seu ministério, bem como os direitos advindos deste ministério. Ora, aqueles que duvidavam da legitimidade do ministério de Paulo também julgavam, consequentemente, julgavam injustos os direitos que Paulo pudesse reivindicar, os direitos, os benefícios atrelados ao ministério, ao seu ministério, à sua vocação. Ora, Paulo vai defender a legitimidade de seu apostolado, e Paulo era de fato um apóstolo, não aquele que substituiu Judas, pois esta substituição coube a Matias, mas aquele que Cristo escolheu e que o próprio Cristo levou à conversão, como nos é registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, a fim de que ele, Paulo, se tornasse o apóstolo dos gentios. Paulo ingressa no colégio apostólico, entra na relação dos apóstolos como sendo o último apóstolo no sentido bíblico, no sentido teológico do termo, porque em sentido bíblico o apóstolo é aquele que andou com Cristo, ouviu as suas palavras, testificou de seus prodígios e foi comissionado, vocacionado por ele ao ministério do apostolado. Ora, embora Paulo não tenha andado com Cristo, sua conversão se deu após Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus. Paulo viu o Cristo no caminho de Damasco. Paulo foi chamado diretamente por Cristo no caminho de Damasco e foi escolhido diretamente pelo Cristo para proclamar o seu evangelho aos gentios, se tornando, portanto, o último apóstolo em sentido bíblico, no sentido mais estrito. E eu insisto em fazer essa afirmação devido à banalização do termo apostólico. Hoje não são poucos aqueles que se arrogam, que reivindicam para si o título de apóstolo. Não são poucos aqueles que se consideram enquanto tais e se autorrevestem de uma autoridade, de uma posição, de um chamado que não tem qualquer respaldo nas Escrituras e que não é legítimo. Estes sim não são legítimos, pois não conservam as credenciais necessárias ao apostolado. Estes se julgam apóstolos simplesmente por portarem, entre aspas, uma nova visão, uma nova ideia acerca do reino de Deus, como se já não tivéssemos ideias suficientes nas Escrituras e que nos foram comunicadas pelos evangelistas e pelos apóstolos, e que, portanto, haveria necessidade de uma visão nova, de uma ideia nova. Precavemo-nos, busquemos nos precaver
destes, pois a considerar aquilo que se exige biblicamente em termos de vocação apostólica, estes tais estão muito distante de serem considerados apóstolos. Portanto, no sentido bíblico, o último apóstolo foi Paulo. Os que andam por aí, os demais, estes apenas tomados por uma certa vaidade religiosa, veem no título apóstolo apenas uma forma de se autoprojetar, de se impor sobre os demais, de se revestir de uma autoridade que não tem fundamento bíblico, que não tem fundamento nas Escrituras. Ora, diante dos coríntios, Paulo defende o seu apostolado, pois ele era, sim, um apóstolo, e defende também os direitos advindos de seu ministério. E quais eram estes direitos? Ora, Paulo defende o direito de viver exclusivamente para o seu ministério, para o seu apostolado. Paulo defende não só, Paulo defende o direito de se dedicar inteira e exclusivamente ao seu ministério e ser sustentado por ele ou pela comunidade cristã de seu tempo. Paulo defende o direito de ter uma companheira, uma mulher cristã que o acompanhasse ao longo de suas viagens. E aqui Paulo relativiza o celibatário. Vejam, Paulo não defende o celibatário, ao contrário, ele vê na possibilidade de um matrimônio, ele vê na hipótese de um matrimônio um direito atrelado ao seu apostolado. Paulo reivindica o direito de se alimentar, de comer, de beber, de ser sustentado em suas necessidades mais básicas por conta de seu apostolado, por conta de sua chamada, por conta de sua vocação, por conta de seu ministério. E para sustentar essas suas reivindicações, Paulo recorre a argumentos lógicos. Paulo, vai dizer que ninguém vai a uma guerra com seus próprios recursos. O soldado que vai ao combate a partir das armas, dos víveres, dos mantimentos que lhe são dados por aquele que o alistou à guerra. Ninguém, vai dizer Paulo, vai à guerra com seus próprios recursos. Cabe ao Estado prover ao soldado, desde seu armamento até mesmo o seu sustento neste contexto de batalha. Ora, Paulo continua dizendo que aquele que planta uma vinha tem o direito de beber do fruto ou do vinho que é produzido nesta vinha. Aquele que apacenta tem o direito de beber do leite de seu rebanho. Ora, esses argumentos são argumentos lógicos, são argumentos bastante racionais e convincentes.
E se eles não bastam, Paulo ainda recorre à lei mosaica, que sustenta o direito que um sacerdote, por exemplo, tinha de viver de seu próprio sacerdócio. Paulo cita a lei mosaica, reivindica, recorre à lei mosaica para reivindicar o seu ministério, e ele o faz citando um verso que aparece no Pentateuco, onde se diz que não se deve amordaçar a boca do boi que trabalha no campo, que trilha o trigo. Ora, o animal que trabalha no campo não deve ser privado do alimento que ele contribuiu para produzir. Paulo, portanto, recorre a argumentos lógicos e legais para reivindicar seus direitos apostólicos ou os direitos advindos de seu apostolado. Entretanto, depois de justificar suas reivindicações, depois de sustentá-las lógica e legalmente, Paulo simplesmente abre mão de tudo isto. Paulo simplesmente se desprende de tudo isto. Paulo simplesmente abdica, renuncia a tudo isso. E por que o faz? Para não se tornar um obstáculo entre os seus irmãos, para não se tornar um peso diante dos seus irmãos, para não ser ele um obstáculo na pregação do evangelho. E vai ao extremo nesta abdicação ao afirmar que a raiz dela é muito mais profunda do que isso, porque ela se aprofunda em razões existenciais e ontológicas. Ora, Paulo vai afirmar que mesmo que ele tenha aberto mão dos seus direitos ministeriais, mesmo que ele não encontre por parte da comunidade de Corinto ou qualquer outra um gesto mais solidário, consciente acerca daquilo que seria necessário para a sua sobrevivência, mesmo que ele, Paulo, não encontre, e mesmo que ele, Paulo, abra mão de tudo isto, todavia ele só não abre mão de uma coisa: proclamar o evangelho de Cristo. E ele vai afirmar com todas as letras as razões disso. Ele vai afirmar de forma enfática que deste ministério, o ministério da proclamação do evangelho, ele não abre mão a partir de razões existenciais e ontológicas. Paulo vai dizer: proclamar, anunciar o evangelho não é para mim um título de glória, é uma necessidade que se me impõe. E conclui esta sua confissão afirmando: ai de mim se não pregar, ai de mim se não anunciar o evangelho. E esta conclusão
Paulo faz recorrendo a uma interjeição que pressupõe uma grande consequência se determinado preceito não for cumprido. Ele, Paulo, vai dizer: ai de mim, muitas serão as consequências que me sobrevirão se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar o Evangelho, porque isto é uma necessidade que se me impõe. Ora, nós poderíamos, num primeiro momento, de forma descuidada, julgarmos, entendermos aqui uma imposição determinística sobre a vida de Paulo. Nós poderíamos, numa leitura mais apressada, excluir o conceito de liberdade da vida de Paulo e, por extensão, da vida de todos nós. Nós poderíamos afirmar aqui que Paulo não era um homem livre. Estando ele unido a Cristo, deixou de ser um homem livre para escolher os seus próprios caminhos. Uma leitura mais apressada, uma leitura menos cuidadosa, poderia nos levar a supor que Paulo não era livre para, em vez de escolher o ministério apostólico, escolhesse talvez ser um grande mestre e doutor na região, em Tarso, sua terra natal. Ora, nós poderíamos supor que Paulo não era um homem livre para escolher, em vez do ministério apostólico, se tornar talvez uma figura pública, um homem político, um médico, ou um poeta, filósofo, ou qualquer outra vocação, um comerciante bem-sucedido de tendas, já que Paulo era um tecedor de tendas. Nós poderíamos, numa leitura apressada, excluir da vida de Paulo a liberdade em escolher o caminho que ele julgasse ser o melhor para si. E aí incorreríamos no determinismo. Paulo estava predeterminado a ser aquilo e, portanto, nele não havia qualquer tipo de liberdade para escolher um outro caminho. Esta leitura é uma leitura equivocada. Esta leitura é uma leitura extremamente apressada. Esta leitura é uma leitura infundada. Ora, quando Paulo diz que a proclamação do Evangelho, pregar, anunciar o Evangelho, era uma vocação que se lhe impunha, Paulo simplesmente está afirmando uma relação de identidade entre ele, Paulo, e a sua vocação. Entre ele, Paulo, e o seu ministério. Ora, proclamar o Evangelho não era uma imposição que se colocava a Paulo, que pesava sobre Paulo, como se ele não tivesse outra opção, como se ele não pudesse seguir um outro caminho. Ora, pregar o Evangelho era uma necessidade, era uma necessidade que se impunha a Paulo, não porque ele não fosse um homem livre, mas porque a proclamação do Evangelho por meio de seus lábios
o exercício, a prática de sua vocação, de seu ministério, determinava a sua identidade. Ora, Paulo via no seu ministério a sua própria identidade. Portanto, se a necessidade de proclamar o evangelho se impunha sobre ele, é porque essa necessidade aqui é uma necessidade ontológica, é uma necessidade existencial. Ora, Paulo via na pregação do seu ministério, na pregação, no exercício, no desempenho do seu ministério, a identidade do seu próprio ser, o seu próprio ser derramado no exercício de seu ministério, o seu próprio ser manifestado na proclamação do seu na proclamação do evangelho por meio de seu apostolado, por meio de seu ministério. O que Paulo coloca aqui é uma relação ontológica, uma relação de identidade entre o seu ser e a sua vocação. Ora, se Paulo não pregasse o evangelho, a consequência que lhe adviria era a consequência de uma distorção da sua própria identidade, da sua própria existência, do esgarceamento da sua existência. Pregar o evangelho era uma necessidade de caráter ontológico para Paulo, porque o ser de Paulo se manifestava por meio de sua vocação, por meio de seu ministério. Ora, se Paulo estava determinado a ser alguma coisa, Paulo estava determinado a ser o próprio Paulo. E qual Paulo? O Paulo como nós o conhecemos, o Paulo apóstolo dos gentios. Ora, esta necessidade é uma necessidade ontológica, assim como era uma necessidade ontológica ao Michelangelo ser o autor da Capela da Sistina, ter esculpido o Davi e feito tantas outras obras. Ora, esta mesma necessidade é a necessidade ontológica que se impunha sobre um Rafael que pintava as suas Madonas, sobre um Da Vinci realizando a sua Gioconda, um Mozart compondo a sua música, assim como um Beethoven, ou um poeta como um Rilke, como um Camões, e um Pessoa, um Shakespeare no teatro e tantos outros. Ora, o que seria destes homens se não fosse a sua arte, se não fosse a sua música? O que seria de um Platão sem a sua filosofia, de um Einstein, um Newton sem a sua física? Ora, estes homens não viam um outro caminho para si, senão o caminho que os levou à absoluta realização, que foi o resultado final de uma vida dedicada àquilo que para eles era uma vocação, era a própria construção de seu ser. Ora, se existe uma necessidade que se impõe a Paulo e que se impôs a todos estes homens, esta necessidade é uma necessidade ontológica, é a necessidade de ser quem devemos ser, é a necessidade do Paulo ser aquilo que Paulo deveria ser, aquilo que Paulo deveria ser, ou seja, o apóstolo dos gentios, porque é a partir de sua entrega a esta
a esta vocação que Paulo define a sua identidade, que Paulo se encontra existencialmente, que Paulo se encontra ontologicamente, assim como Leonardo da Vinci vai se encontrar ontologicamente em sua Gioconda, Michelangelo em sua Capela da Sistina, Shakespeare em seu Hamlet, Einstein em sua teoria da relatividade. Ora, esta imposição é a imposição que nos leva a ser quem nós essencialmente somos, quem nós devemos ser. Esta imposição é a imposição que situa o indivíduo no mundo e o leva a desempenhar o papel que ele deve desempenhar no mundo. E esta imposição, por mais paradoxal que possa parecer, ela brota espontaneamente da alma do homem. Por quê? Porque naquilo que ele faz, ele encontra o seu deleite, o seu prazer, a sua realização. Quando Paulo diz, portanto, ai de mim, estava dizendo que a sua identidade estava atrelado ao ato de pregar, ao ato de evangelizar, ao ato de proclamar o evangelho, pois este ato determinaria a sua identidade e o levaria à realização plena do seu ser. Paulo aqui, portanto, estabelece uma relação de identidade entre o ser e aquilo que ele faz. O ser, a identidade do indivíduo e a sua vocação, o seu ministério, o seu grande ofício. Nós somos, já defendia Hegel, nós somos o que fazemos. Quem Paulo seria se não pregasse? Quem Michelangelo seria se não pintasse a Capela da Sistina? Quem Shakespeare seria se não escrevesse o Hamlet? Quem Einstein seria se não desenvolvesse a sua teoria da relatividade? Hegel vai dizer que as nossas ações constroem o nosso ser, constroem a nossa identidade. Logo, não somos nós que fazemos as coisas, mas as coisas que nós fazemos é que nos fazem. Não somos nós que realizamos determinadas ações, mas estas determinadas ações é que nos realizam. Ora, não foi Dante Alighieri quem escreveu a Divina Comédia, não foi Dante Alighieri que fez a Divina Comédia, foi a Divina Comédia que fez Dante Alighieri. Portanto, existe uma relação entre o ser e a sua vocação, entre a identidade do indivíduo e aquilo que ele faz. Se você ainda não viu esta relação, desperte para ela. Se você ainda não encontrou a sua vocação, busque com um pouco mais de cuidado e sensibilidade, porque ela aí está. E ao encontrá-la, certamente você o encontrará, porque no exercício e na prática dela, você encontrará a plenitude do seu ser. Foi assim com Paulo, foi assim com Michelangelo, Rafael, Shakespeare, Einstein, Platão e tantos outros, e é assim conosco.
Que Deus te abençoe, um forte abraço. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí no nosso canal, se gostou dessas reflexões, e até uma próxima.